E a gente encontra muita gente com pressa. Então tome cuidado nas estradas. Está muito perigoso, o negócio está feio. E a gente percebe os livramentos de Deus, assim, sabe? Ontem eu estava voltando de Perobal, por questões assim de 10 minutos antes eu teria me envolvido num grande acidente que teve ali naquela torre Paris ali. Que coisa horrível de ver aquele monte de carro do IML lá pegando corpos. Então tome cuidado, você que vai viajar, eu sei que a nossa vida está nas mãos de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte, sermos prudentes. É um período assim, sabe, complicado. E eu queria nesse momento, antes de começarmos a nossa reflexão, a gente orar pelos nossos irmãos. Temos muitos irmãos que estão viajando, hoje alguns foram, teve outros que já estão aí pelas estradas, outros que sairão. Então que o Senhor dê paciência, que o Senhor dê livramento para a gente. O Torres mesmo estava compartilhando de uma viagem que ele foi fazer aí algum tempo atrás, e aí uma pessoa ligou para ele teve que parar o carro no posto, atrasou a viagem dele em alguns minutos, e depois quando ele chega descendo a serra, aquele tempo que foi o atraso da viagem, tinha uma carreta lá de combustível que pegou fogo, e um monte de carro tudo envolvido naquilo. Então às vezes a gente fica assim, apavorado para chegar no lugar logo, e às vezes acontece algumas coisas para nos parar antes, e a gente tem que entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. E se for para a gente morrer também numa coisa assim, não vai ser de outro jeito, né? Vai ser assim, vai ser assim. Mas nós podemos, né, fazer a nossa parte pedindo ao Senhor que o Senhor acalme o nosso coração e nos livre, né? Vamos orar, mesmo assentados? Pai, nós nesse momento queremos apresentar os nossos irmãos que saíram para viajar, que saíram para passar o Natal, a virada de ano com os seus entes queridos. Ô Senhor, tem misericórdia, livre cada um de nós, para que não tenhamos que passar esse momento triste da morte, num período em que as pessoas estão celebrando. Sabemos que a nossa vida está nas suas mãos, mas nós te pedimos, tem misericórdia, livre-nos de provocar acidente, de entrar em acidente, livre-nos, Deus. Sabemos que o Senhor tem planos em tudo, esse é o clamor da nossa vida, nesse momento. Cobre-nos com a tua poderosa mão e ajuda-nos a estar preparados para a notícia boa, como também para a notícia ruim. Ajuda-nos a não só estarmos preparados para esses tipos de notícia, mas a estarmos prontos para nos encontrarmos com o Senhor. É isso que te peço nessa noite. Abençoe a leitura que faremos, que o Senhor possa falar ao nosso coração e encher a nossa alma de alegria, de prazer, de renovo, na tua doce e santa presença. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu havia mencionado, hoje a gente encerra, se Deus quiser, do verso 19 até o verso 22, se não me engano, e nós estamos fazendo esta reflexão, Deus, uma fonte inesgotável. Então nós vamos fazer uma leitura do texto, os versos aí 19, 20 e 21, e no mês de janeiro, com a permissão de Deus, a gente acaba o capítulo 1 de Efésios. E aí depois eu vou fazer algumas reflexões intercaladas de Filipenses, de Romanos e de Efésios, para não ficar só Efésios, então a gente faz algumas intercalações para que haja o estudo sistemático da palavra, mas de modo expositivo, como eu tenho caminhado com os irmãos. Por favor, Paulo, você pode ler? E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós,
os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Amém. Então, aqui só uma recapitulação bem rápida do que é que Paulo está tratando. Paulo está colocando aqui o foco, Deus, uma fonte inesgotável. E ele está dizendo que Deus, essa fonte é inesgotável de poder. Então, Deus é uma fonte inesgotável de poder. Algo que você não consegue mensurar, esse poder que está na pessoa de Deus. E Paulo estava orando. Lembra que esta é a segunda parte da oração de Paulo, no capítulo 1. E ele está orando para que o Espírito Santo trouxesse essa revelação ao coração daqueles irmãos de Éfeso e também ao coração de todos os leitores da carta. Por quê? Porque alguns medos a esses leitores e nós precisamos vencer. Qual era o primeiro medo? O primeiro medo que precisamos vencer é que a nossa salvação não depende do que a gente faz, do que a gente é, mas do que Cristo fez. Então, este era um medo que os efésios tinham e que muitos cristãos têm. Eu, até muito tempo atrás, antes de conhecer a doutrina da salvação, por isso que é importante todos nós cristãos conhecermos as doutrinas bíblicas, porque isso é que vai trazer segurança, certeza, paz, alegria no nosso coração. Então, quando você conhece o que Cristo fez, a doutrina da salvação, você perde o medo. Por que você perde o medo? Porque a minha salvação e a sua salvação não está segura em nós, está segura em Cristo. Paulo queria que aqueles irmãos entendessem isso, vencessem esse medo. O outro medo, a santificação. Sabemos que a vida cristã é um processo, a santificação é esse processo. E na santificação, lembram que nós trabalhamos os dois extremos? Existem dois extremos. Existe uma ala que acha que a santificação depende exclusivamente dele. Então ele tem que fazer os seus sacrifícios, ele tem que pagar o preço, e a santificação não é isso. E o outro extremo é que a santificação depende só de Deus. Então eu não tenho responsabilidade, tudo é Deus que tem que fazer. E aí nós vimos que a equação certa, então, não é eu e Deus, eu mais Deus, e nem é Deus menos eu. A equação certa é Deus mais eu. Então nós temos responsabilidade, sim. Quais as nossas responsabilidades? Nos submetermos à palavra de Deus, porque nós somos santificados pela submissão da palavra de Deus. Nós não somos santificados de outra forma, porque a gente deixa isso, deixa aquilo. Não. O que nós precisamos deixar é a palavra de Deus ser a direção da nossa vida. Aí seremos santificados. Então, é um medo que aqueles irmãos também precisavam vencer. Por quê? Eles olhavam para a santidade de Deus. Quando a gente olha para a santidade de Deus, quem se sente perfeito? Tanto é que nós temos um modo de nos justificar, querendo demonstrar que somos mais santos, pegando gente que é pior do que a gente. Nós nunca pegamos Cristo como modelo, e Paulo dá esse exemplo em 2 Coríntios, no capítulo 13, o verso 5, que nós deveríamos então pegar quem? Pegar os irmãos, não é? Não é os irmãos, devíamos pegar quem? Pegar aqueles que são mais pecadores? Não, pegar Cristo como nosso exemplo. Então a santificação era esse processo que a gente precisava vencer, esse medo que a gente precisava vencer. E a outra coisa, é um outro medo que Paulo disse que precisávamos vencer, é a certeza da salvação, não é? Então, se a pessoa não conhece aquilo que Cristo fez, ela não está segura em Cristo, como que ela pode ter a certeza da salvação? Não tem como.
Por isso que boa parte dos cristãos acordam salvos, meio-dia eles perderam a salvação e até o final da tarde eles estão tentando recuperar a salvação. E aí vive uma vida, meu Deus, eu fico pensando que dificuldade que é viver assim. Porque ele está confiando em si mesmo. Como que poderemos ter a certeza da salvação? Conhecendo o que Cristo fez e confiando no que Cristo fez, sabendo que a santificação é esse processo através da palavra de Deus. Este era o medo que precisávamos vencer conhecendo as doutrinas. E aí nós vimos, em primeiro lugar, que Paulo ele dá Deus como uma fonte inesgotável, ele usa a expressão a grandeza do seu poder. Lembra? Paulo, para falar do poder de Deus, ele vai usar 2 superlativos. Paulo empilha superlativos sobre superlativos, porque era a forma como se ele estivesse dizendo, olha, eu não consigo falar do poder de Deus de modo exato, então eu vou usar alguns superlativos que são termos que a gente coloca para expressar algo em sua plenitude, em sua totalidade, algo que nós não conseguimos mensurar. E aí ele usa suprema e ele usa grandeza para falar do poder de Deus. A outra expressão que nós vimos, e a gente percebe essa suprema grandeza do poder de Deus através da criação, não é? O próprio texto demonstra isso. A criação de Deus é um exemplo de como Deus e o poder de Deus é grande. Pensa, gente, né? Esse tanto de galáxia que existe aí para cima e saber que tudo isso está flutuando. Nós estamos num planeta que é ínfimo comparado ao Sol, e sabendo que tudo isso está girando, 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 e tem alguém que está sustentando tudo isso. Isso não cai, porque tem um poder supremo e tão grande que sustenta tudo isso. Então, a criação é um exemplo do poder de Deus. Ainda que os evolucionistas tentem tirar a criação de Deus, tentem explicar a criação com a origem desse Big Bang, é mais difícil de acreditar na ciência do que ter fé no Gênesis. É muito mais difícil. Então, aqui está a demonstração desse poder. E tem também o juízo eterno, né? Que a gente viu lá que Deus é tão poderoso que ele já demonstrou esse poder, julgando nações, julgando cidades, lembra de Sodoma e Gomorra, julgou os povos da terra na época de Noé, não é? Mostrando que ele tem o poder de fazer o que ele bem quer, na hora que ele quer. E uma das maiores marcas desse poder de Deus foi aquilo que Paulo vai usar no verso 20, que é a ressurreição de Jesus. Então, esse poder que ultrapassa até mesmo a morte. Quem consegue vencer a morte humanamente? Quem consegue? Nem o Chapolin Colorado. O único que consegue vencer a morte é o Cristo ressurreto. E esse poder, Paulo está querendo que a gente tenha essa compreensão. Esse poder está em nós. Nós passaremos pela morte por causa do pecado, mas a morte não nos deterá. Passaremos porque temos uma dívida. E a dívida nossa é o pecado, como o texto que o Paulo leu. Por isso que é necessário que todo homem e toda mulher morra. Não era para ser assim, gente. Por isso que no velório a gente chora, porque a gente olha ali e a gente percebe que não era para ser daquele jeito, mas porque o homem desobedeceu, tem que ser daquele jeito. Mas a boa notícia é, a morte não consegue nos vencer. Claro, quem está em Cristo, porque quem não está em Cristo morre 2 vezes. Morre 2 vezes. Mas quem está em Cristo já morreu uma vez, morreu para o mundo, morreu para si, e agora ele vai morrer para quitar essa questão do corpo, e na ressurreição ele vai ouvir a voz
do próprio Deus chamando, né? Então, por isso que para nós cristãos, se a gente morre queimado, se a gente morre no mar afogado, se o peixe come, se acaba tudo, tem a esperança, porque a Bíblia diz que o mar devolverá aqueles que morreram. Já pensou, gente? Que coisa maravilhosa! Então, olha a esperança. Como é que nós vamos ter medo diante de uma fonte inesgotável de poder como esta? Então, Paulo está querendo pôr estas coisas na cabeça dos irmãos. E a segunda expressão que vimos, sobre nós os que cremos. Sobre nós os que cremos. Então, todos esses benefícios, Paulo está dizendo que está sobre aqueles que creem. Por isso que é importante nós crermos. Por quê? Porque para nós crermos, esse poder teve também que atuar na nossa vida. Nós só cremos porque o poder atuou em nós. É isso que Paulo está fazendo. Prestem atenção na sequência dos versos. O poder do Espírito atuou em nós, levando-nos a crer. É simples. Como que era a sua mente e o seu coração antes que a palavra fosse revelada a você? A minha mente era escarnecedora. Eu escarnecia dos crentes. Eu achava que crente era uma das últimas opções que a pessoa teria. Ser crente era um sinônimo de um fracote, de um tolo, uma pessoa que era imbecil, que não sabia o que era aproveitar das coisas da vida. Essa era a minha mente. Até o dia que as Escrituras foram reveladas, e eu fui ver pelas Escrituras que o tolo era eu. O imbecil era eu. O idiota era eu. O infeliz da história era eu, que precisava de algumas coisas para se alegrar e no outro dia acordava pior do que antes. E o coração, como que era? Endurecido. Um coração que eu buscava nele o caminho da alegria, o caminho da felicidade. O caminho da felicidade estava naquilo que o meu coração me levava a buscar e a fazer. Aí quando você descobre que enganoso é o coração, quem o conhecerá? Aí você percebe que nós não somos mais dirigidos pelo coração. Então Deus teve que fazer esse transplante do coração. Por isso que Ezequiel diz que ele nos dá um novo coração. Esta é a ideia do Evangelho que Paulo está vindo trabalhando para trazer convicção na mente, no coração e na vida prática daqueles irmãos que haviam nascido de novo e que estavam em Cristo. E agora, por fim, esse terceiro termo que está no verso 19. Então, vocês percebem que nós fomos até o verso 20 e 21. E agora eu estou terminando aqui pegando a expressão do verso 19, porque já vimos as expressões dos versos posteriores, não é? E o terceiro termo que nós vamos analisar em Deus, uma fonte inesgotável, é a eficácia de seu poder, que é o verso 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Lembre que o Dr. Martin Lloyd Jones, ele pega essa palavra força e ele transforma ela, através do léxico, que é o dicionário grego, em energia, que é a forma melhor para mostrar o que é que o Espírito Santo faz em nós. Então, todas as transformações que vão acontecendo em nossas vidas é porque estamos energizados por essa força, que é o Espírito Santo. Não que ele é testemunha de Jeová, mas a melhor forma de mostrar as transformações é isso, de uma energia que está dentro de nós, que nós não conseguimos controlar, mas ela nos impulsiona, ela nos conduz
para fazermos aquilo que é para ser feito para a glória de Deus o Pai. Então, o que é que Paulo está fazendo? Paulo está orando para que aqueles irmãos tivessem ciência de que essa força, essa energia estava dentro deles, trabalhando para que tudo acontecesse conforme Deus havia planejado. Agora, irmãos, eu às vezes fico convencido de que o principal problema da maior parte da igreja da nossa época é que nós não percebemos a grandeza da salvação. Esse é o grande problema. Porque se nós percebêssemos a grandeza da salvação, nosso comportamento seria outro. Com certeza seria outro. E a maior prova que a gente não percebe essa grandeza da salvação, eu pus em 2 aspectos. O primeiro se dá quando nós achamos que ser cristão é coisa de gente fraca, de gente que tem problema. Equivocadamente, muitas vezes eu pensei e penso isso. Rapaz, tem lugar que dá mais BO do que na igreja? Tem? Diz, Paulo, tem? E quando a gente olha para isso, o que a gente pensa? Rapaz, que salvação é essa? Será que a pessoa realmente está salva? Porque só dá problema, só dá. Equivocadamente a gente pensa assim. Mas quando você olha para o aspecto bíblico, o que você vai perceber? Que a igreja é e deve ser um local de gente problemática, de gente fraca, de gente com várias complicações, de gente doente. Tem que ser. Porque se não for, não é a igreja de Jesus. Nós fomos salvos, gente. E por sermos salvos, quanto mais a gente se aproxima da luz, o que aparece? Os defeitos. Por isso que o processo é inverso. E muitas vezes, quando eu estou envolvido no meio de muitas complicações, eu digo, meu Deus, que igreja é essa? Mas é a igreja de Jesus. É aquilo que ele disse lá em Lucas 19:10. Ele veio buscar e salvar os que haviam se perdido. Ele veio para a gente doente. Eu sou um doente. Por mais perfeito que você se sinta nessa cadeira aí, você pode ter a convicção de que você é um doente. Só não quer ver, mas é um doente. Somos doentes, irmãos. Cristo é o nosso médico. O Espírito Santo está usando as nossas doenças para nos moldar, para nos lapidar. Quando você vai lendo isso, você vai percebendo o quê? Que é mais difícil você acreditar que uma pessoa perfeita está salva do que uma pessoa que está cheia de defeito estar salva. Que se está perfeito, o que está fazendo aqui? Já era para ter ido para o céu, é ou não é? Está perfeito, já está preparado, está embalado. Volta para o pacote, envia para o Sedex e vai embora. Aí você olha para o Paulo escrevendo para os irmãos, para o Timóteo, que era um pastor, ele vai dizer, olha, Deus morreu, Cristo morreu para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Tem alguém aqui que é melhor do que o Paulo? Não Paulo, não estou falando Paulo apóstolo. O Paulo não chega nem no pé
Paulo Serosino não chega nem no pé, nem na unha encravada do Paulo, apóstolo. A gente olha assim na questão de produção, né? Mas agora vê se o Paulo matou o Estevão, o outro Paulo matou, olha só para você ver, ó. A gente olha para a espiritualidade, mas não olha para os defeitos. Quem tem mais defeito? Se você olhar, o Paulo da Bíblia do que o Paulo Serosino. Quem era mais doente na história? Percebe? Olha o que o Evangelho vai fazendo com a gente. Por isso que essas exposições, elas são importantes. Elas começam lá em cima, apertando a gente, colocando a gente no paredão, e depois, no final, o Paulo vai mostrar a gente, ó, o negócio é assim, ó, esse é o retrato, tá? Olha o que nós éramos isso daqui. E olha o que o poder de Deus faz na gente. Por isso que Paulo está dizendo que o desejo dele era que eles compreendessem a tão grande salvação que estava operando na vida deles. A energia que estava sendo dispensada dessa fonte inesgotável na vida do mais vil pecador. Isso é maravilhoso. A outra forma que a gente percebe que as pessoas não estão conhecendo ou estão passando desapercebidas, né, da obra da salvação, é que elas acham que ser salvo é carregar um pesado fardo. É um pesado fardo. Não compreendeu. Não teve a revelação. Além de carregar o pesado fardo, é assumir compromissos chatos. Ih, vai ter reunião do que hoje? Ih, credo, já não aguento mais aquilo. Compreendeu? Não, não compreendeu. Acontece só aqui? Não, acontecia lá. Sempre aconteceu, sempre vai acontecer na história. E essa pessoa é salva? É salva, por isso que ela é chata assim. É só Deus para amar. E Ele ama, a mim, ama você. Vai dizer que não tem chatice dentro de você? Eu me vejo um poço de chatice. Só a Ellen para me aguentar. Mas eu percebo que também só eu para aguentar a Ellen. Ela tem as chatices dela também. Então, não tem perfeito aqui dentro. Todos nós temos que ser trabalhados por esse imenso poder que está atuando na vida do crente. Tá certo? Que uns estão no segundo dia, outros estão no primeiro, outros estão no terceiro. Nunca me esqueço do Ari, sempre dizia isso. Irmãos, nós temos que ter a paciência, irmãos. Porque tem gente que está, como no Gênesis, ele está no primeiro dia. Então você não pode cobrar do primeiro dia coisas que tem no terceiro dia. E é verdade. Às vezes a gente quer cobrar do terceiro dia coisas que foram criadas no quinto dia. Sabe o que a gente precisa fazer? Orar e dizer, Deus, me dê paciência para eu esperar esse irmão que está no segundo dia chegar também no terceiro dia. Agora, isso não nos dá o direito de ficar achando que Deus vai ficar nos empurrando ou que Deus vai fazer tudo para a gente crescer. Ele vai fazer sim, claro que vai, mas vai fazer de um jeito que talvez a gente não queira e que a gente acha que Ele não faz. Então, esses dois lados de Deus, a gente tem que ter na mente, tem que ter no coração, e Paulo queria isso, não é? Então, quando você vê um crente aborrecido, entristecido, com a igreja, com as pessoas, decepcionado, chega no ombro dele, dá um tapinha, meu irmão, se motive, meu irmão, se alegre, porque a tônica do Novo Testamento é essa. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses 4, aqui é Hebreus, né? Mas Filipenses 4:4, ele diz, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, alegrem-se. Então, a falta de regozijo, a falta de alegria no nosso coração é o quê? É sinônimo de que nós
estamos precisando de ter um toque a mais de Deus na nossa vida. E Ele vai fazer isso. Se tivermos nascido de novo, Ele vai fazer isso. Paulo está escrevendo isso para uma igreja. Se ele está escrevendo isso para uma igreja que era composta de cristãos, provavelmente lá nessa igreja tinha muita gente triste e decepcionada. Por que ele vai escrever alegrem-se sempre? Mais uma vez eu digo a vocês, filipenses, se alegrem. Porque lá só tinha gente feliz? Não. Porque lá tinha gente como eu e você, que se entristece, que se chateia, que fica de bico. Esse é o crente normal. Crente normal é assim. E vamos ser sinceros, é melhor lidar com crente assim do que com crente que é espiritual, gente. Para ele tudo sempre está bem, ele é o caba da fé, ele é aquele... Olha, gente assim é braba, hein? É complicado, é hipócrita, é mentiroso. Eu me lembro de uma moça que tinha no seminário, ela se chamava Simone. Ela era moreninha, tinha o cabelinho todo enrolado. E ela vinha todos os dias, mas eu tinha uma birra daquilo. E ela vinha e fazia assim, oi, tudo bem com você, meu irmão? Com aquela vozinha, e eu ficava olhando aquilo, eu falava, uma hora eu vou mostrar quem ela é. Tem dia que você não está bem, cara. Tem dia que eu estou cuspindo marimbondo. Não sei se é só eu, mas eu acho que uma boa parte aí, principalmente as mulheres, né? No dia da TPM delas aí, só Deus para amar. E aí, um certo dia ela chegou e eu estava virado com a vontade de vir embora daquele lugar que eu não aguentava mais e eu queria que eles me mandassem embora. Então eu falei, agora eu arrumei tudo para eu ser mandado embora. E era na sala de aula tudo cheio e ela chegou com aquele jeito. E quando ela chegou com aquela meiguice dela, eu fui acuando e dizendo, olha, você faz assim porque você é uma pessoa frustrada na vida, você não tem coragem de mostrar quem você é de fato. Atrás de você, atrás dessa casca doce, tem um bicho horrível e feio. Você é um monstro encarnado, encapado. Rapaz do céu. Mas ela pegou os livros e bateu assim e começou a explodir. Até a voz mudou, aquela vozinha, oi, irmão, mudou. Aí eu disse, aí pessoal, tá vendo? Consegui mostrar quem de fato é. Então, é melhor você lidar com gente que mostra o bico e que fala, ó, eu estou assim mesmo, porque é gente verdadeira, é gente que está sendo alcançada e trabalhada pelo Senhor e vai chegar na estatura de varão perfeito. Mesmo bicudo, Deus é especialista em quebrar bico, em torcer nariz. Ah, claro que é, essa é a especialidade dele. É só você olhar para o Paulão, o apóstolo. Me dá a carta aí que eu vou matar tudo que é crente. Eu acabo com essa raça. Então toma a carta. E vai, valentão. E anda poucos quilômetros, ele está lá, caído. A Bíblia não diz, mas eu imagino Paulo caído de 4, com a cara no chão. Tome, seu trouxa. Aí, quem é que você acha que você é? E fica cego ainda, e vai colher uma drástica consequência pela sua valentia. Ah, como Deus gosta de quebrar nariz de gente valente. A especialidade dele é jogar anzol e toma sua traíra, pega aí, a traíra vem e vem arrastando, mas vem. Esse é o Deus das Escrituras, que ama e salva assim, se precisar, se preciso for. Ele salva assim. Esse Deus é o Deus que ama a igreja. E como diz o Paulo, ele quer unir as pessoas nas suas mais diferentes ações e reações, em seus mais diferentes dons e talentos. Ele quer unir a gente assim. Então,
que é que Paulo está querendo? Paulo está querendo que aqueles irmãos valorizassem a salvação. Olha o que esse texto vai dizer. Hebreus 9, versículo 14 e 15. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Esse texto demonstra o quanto nós precisamos deixar essa ficha cair para que a salvação seja tão valorizada por cada um de nós. Deus interviu na história para que fôssemos salvos. Por isso que é tão grande salvação. Tão grande salvação, porque o infinito se faz homem para salvar, para intervir. Só quem conhece o plano redentor pode se alegrar, pode tirar o bico, pode dizer, não, esse é o empecilho, eu vou superar isso. Por que eu vou superar isso? Porque a parte mais difícil foi feita em meu favor. Percebe como que Paulo está vindo nessa sequência? Agora, para mim, a maior manifestação de poder de Deus, em toda a Escritura, eu vejo nesse Romanos 1, verso 4. Aqui, para mim, se alguém dissesse assim, como você descreve o poder de Deus? Para mim é esse texto. Pode ler. Não saiu, não? Ah, eu marquei errado aí. Vamos ver se vai aparecer agora. Isso. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, a fonte inesgotável de todo o poder. Gente, imagine o infinito se reduzindo, se limitando a uma criança. Uma criança que precisava de cuidado, como qualquer outra criança. Aquele que não tinha culpa nenhuma. Aquele que criou todas as coisas e estabeleceu normas e leis para que as suas criaturas lhe obedecessem. E essas criaturas resolveram desobedecer. Para ele resgatar estas criaturas, a fonte de todo poder vem na mais fragilidade de todos os seres, vem numa criança. Já não podia ter vindo um Deus pronto? Então, olha o que ele faz. Aquele que não experimentou da morte, aquele que é o dono da vida, se faz um homem para assumir a culpa da criatura que ele amou e que ele fez. Ele se faz um homem. Em tudo ele foi tentado como eu e como você. Mas em nada ele peca. Ele morre em meu lugar. Ele morre em seu lugar. Muitos pensam que ele morreu no lugar de Barrabás. Não. Quando leio aquele texto, eu sempre digo, o Barrabás aí sou eu.
Você leia aquele texto, substitui o nome de Barrabás, você pode colocar o seu nome, sem nenhum perigo de heresia. Por que ele faz tudo isso? Tem poder maior do que isso, gente? Alguém aqui se habilita a levar chibatadas como ele levou pela culpa de quem não o amava? Alguém se habilita a isso? Alguém quer suar sangue e chorar pela culpa do outro, sabendo que a sua alma vai ser angustiada, porque aquele vizinho seu, quem mora em apartamento, vou mencionar, aquele vizinho seu de cima, que anda de salto, 5:30 da manhã, ou que tem um cachorro, que tem uma pata gigante com a unha e fica na cerâmica. Aí você vai e diz, não, eu vou morrer por esse vizinho de cima aqui, que tem esse cachorro que me atormenta. Porque a nossa concepção de poder, sabe qual é? É a de Lúcifer, que tem capacidade de se transformar em anjo de luz. Para nós, poder é isso. Poder é realizar. Mas quando você vai para as Escrituras, poder é morrer. Poder é se entregar por quem não merece. Isso é poder. E aqui está a demonstração de alguém extremamente poderoso. Por que nós precisamos conhecer esse poder, irmãos? Porque cedo ou mais tarde, dúvidas aparecerão na nossa mente. Seremos ou ficaremos nos indagando se somos ou não somos cristãos. Muitos de nós, por não conhecermos esse poder atuando em nós, em determinadas situações a gente diz, mas será que realmente eu sou um cristão? Eu nasci de novo? Será que eu sou mesmo? Eu vou aliviar a sua barra. Se está surgindo dúvida, é porque é. Mesmo vivendo e cometendo alguns deslizes, mesmo cometendo e vivendo e cometendo alguns deslizes, se está surgindo dúvida, é porque é. Agora, se está cometendo deslizes e não tem dúvida, aí eu digo, vai nascer de novo. Precisa nascer de novo. Então, por isso que nós precisamos conhecer. Por que nós precisamos conhecer? Porque, irmãos, Satanás, o acusador, ele vai sempre levantar coisas para nos acusar na mente. Quem aqui, não, só uma pergunta mesmo, só para eu saber, quem aqui já foi orar, sem pegadinha, pode ficar desarmado, quem aqui já foi orar, e quando você dobrou o joelho, fechou os olhos, e você começou a orar, parece que liga um gravador dentro da sua cabeça, e vem só acusação. Cara, o que você está fazendo de joelho? Olha o que você estava pensando. Daqui a pouco você está orando, você insiste, aí ele manda pensamentos na sua cabeça que você tem vergonha de mencioná-los. Deixe-me só fazer um censo aqui. Quem já passou por isso? Levanta uma mão, só para eu saber. Amém. Então eu vejo que eu não estou sozinho nisso aí. Eu nasci de novo, então. É isso aí, meu irmão. Esse é o sinal. Por isso que nós precisamos conhecer o Evangelho.
Por quê? Porque se nós não conhecermos esse poder, onde estará a nossa sustentação? Onde estamos seguros? Onde estamos fundamentados? Quem que nos garante? Estamos garantidos em quê ou em quem? Olha o que Paulo vai dizer em Efésios 3:20 e 2 Coríntios 5, verso 1 e 5. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Olha o que Paulo está falando. Ele, como principal dos pecadores, está dizendo isso. Eu estou seguro, porque eu fui feito casa de Deus. Não fui eu que me fiz casa, foi Deus que me fez casa dele através do Espírito, e foi colocado em mim o penhor, a garantia de que eu, fechando os olhos aqui, ainda assim, eu estarei com ele. Que coisa fantástica. Então, Paulo está orando aqui, na verdade, não é só pelos efésios, não é só por nós, os leitores. Paulo também desejava, ele almejava que a sua alma se enchesse dessas verdades. Olha o que ele escreve em Filipenses 3, 10, 12. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo, irmãos, está dizendo, olha, não que eu já cheguei na estatura, na medida perfeita, não que eu tenha chegado, mas estou prosseguindo para isso. Então, ele, com toda a sua experiência, não tinha a certeza que era um homem perfeito, porque ele sabia que não era perfeito. E é isso que Paulo queria que nós tivéssemos. No meio da igreja, vai ter sempre problemas, sempre gente complicada. Por quê? Porque nós ainda não chegamos na estatura de varão perfeito. Vamos chegar e vamos prosseguir para o alvo. Então, Paulo encoraja aqueles irmãos mostrando que é o que ele desejava. João também, no final de sua vida, e o Judas, irmão de Cristo, eles vão encorajar os crentes daquela época que iriam ficar nesse mundo cruel a desenvolverem essa mesma expectativa. Olha o que João, na primeira carta, capítulo 4, verso 4, vai dizer. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Judas 1:24. Coloca lá. Pode ler. Ah, não mudei, né? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Nós estamos seguros, irmãos, em Cristo. Por isso que é necessário conhecermos a doutrina, as doutrinas da Bíblia. Sem esse conhecimento, não há segurança. Sem esse conhecimento, não há transformação. E quais são os dois polos que esse poder atua? Rapidamente, os dois polos que esse poder atua, em primeiro lugar, vai atuar em nosso polo negativo. E é o que mais temos, são coisas negativas dentro de nós. Começa pelo pecado, pela semente do pecado que está em nós. E constantemente nós temos que travar batalhas
E eu estou dizendo guerras contra a nossa mente, contra o nosso coração, contra o mundo, contra o pecado, contra a carne, contra o diabo. Olha o exemplo do mundanismo. Irmãos, eu não sei, mas às vezes eu tenho plena convicção de que o mundanismo é a parte mais perigosa e mais sutil que Satanás usa para influenciar a igreja de modo negativo. Quando a gente vai para o mundanismo, você percebe que há um rebaixamento dos padrões morais no mundanismo. Olha para a cultura de hoje. O que é que Satanás, o governo desse mundo, fez com a cultura? Algum tempo atrás, cultura lá em São Paulo era colocar um homem nu e uma criança indo lá acariciar as partes íntimas. Aquilo era chamado de cultura. Em nome da cultura, estão pervertendo. Um outro ramo do mundanismo. Olha para a moda. Olha para a moda. Se você vai dirigindo na beira das estradas, tem ali alguns outdoors e as pessoas olham. E eu vou ser sincero, eles colocam ali a tentação do motorista. Sempre vai ter lá uma moça linda, de biquíni, uma moça perfeita, sem nenhuma estria, sem nenhuma celulite, porque o Photoshop não dá isso, né? Tira tudo. Além de provocar o homem, ainda gera no coração da mulher uma insatisfação demoníaca, porque ela quer ser igual àquela uma lá. Essa é a moda. E isso não está entrando na igreja? Isso não está tomando a mente e o coração dos cristãos? Claro que está. Então, tome cuidado com aquilo que é cultura, com aquilo que é moda. Às vezes você está vendo o jornal e aí passa aquelas notícias de pessoas que foram desfilar em tal lugar, ou teve festa de alguma coisa, e elas usam aqueles vestidos, não é? Que os seios estão saindo. A moda? Isso é coisa de crente? Não. E isso vai entrando na igreja de um jeito em que daqui a pouco você não sabe mais. Então, por isso que nós devemos tomar cuidado. Olha o vocabulário. Nós somos influenciados pelos vocabulários das pessoas que estão próximas a nós. E da nossa boca, às vezes, sai palavra torpe, que não era para sair. E sai naturalmente. Você vê que a pessoa fala sem maldade. Mas por quê, irmãos? Porque nós não estamos resistindo ao mundanismo. Nós estamos entrando no mundanismo de modo muito perigoso mesmo. Olha o que Paulo escreve para o Timóteo, dizendo na segunda carta, capítulo 3, verso 1 a 4. Põe lá. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores,
desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Vocês acham que nós estamos vivendo isso ou não? Esse é o momento que a igreja enfrenta e vive isso. Olha a tentação da carne. Há uma indisposição física, mental e intelectual na parte ou na vida da igreja da hora presente para essas questões da Bíblia. Por exemplo, para se ler a Bíblia, nós estamos sempre com a mente cansada, há uma indisposição, a gente usa o pretexto de que nós não entendemos, é difícil. Agora, para assistir filmes no Netflix, as séries, as novelas, os prazeres dessa vida, a gente tem um ânimo, uma alegria. Eu fico impressionado. Nem bico a gente faz para essas coisas. É pecado assistir novela? Você vai ficar bravo comigo. Ó, a Bíblia não fala que não é pecado. Tem alguma coisa lá na Bíblia falando que é pecado aí assistir novela? Não tem. Então, você que gosta de assistir novela, ó, vou te dar uma receita para te ajudar. A novela é 1 hora, não é? Mais ou menos. Pega a sua Bíblia, leia ela antes da novela 1 hora. E depois você pode assistir a novela 1 hora. Vai chegar um ponto que você vai fazer, sabe o que, irmão? Ou você vai ler a Bíblia ou você vai assistir a novela, porque não vai dar para você andar com as duas coisas juntas. Não vai, pode ter certeza, não vai. E fumar maconha é pecado? Não, não está escrito que é pecado fumar maconha. Não está. A Bíblia fala que é pecado se embriagar, olha só que coisa, né? Será que na época não tinha droga? Então, aí ó, tá vendo? Sabe bastante de Bíblia. Então não tem como, irmãos. O segredo é esse. Paulo está querendo que aqueles irmãos ganhassem essa consciência. O que é que pode mudar a nossa vida? Por que é que Satanás tem pintado e bordado na vida de muitos frequentadores de igreja? Porque eles não têm contato com as Escrituras. Mata o crente tirando a Bíblia. Eu tenho tentado jogar esses montes de texto bíblico, tá certo que eu talvez devesse fazer você abrir a sua Bíblia. Mas se fosse para eu fazer você abrir a sua Bíblia, você ia talvez criar até uma raiva maior ainda. Então o que eu faço? Eu jogo esse monte de texto bíblico para ver se você marca pelo menos um na sua... e leia lá. Mas a Bíblia está aí. O que é que atrapalha o crescimento dos cristãos? A novela? Não. O que é que atrapalha o crescimento dos cristãos? É a festa? Não. É a bebida? Não. Estas coisas não atrapalham o nosso crescimento, irmãos. O que atrapalha o nosso crescimento é a falta de contato com as Escrituras. Porque se lermos, se tivermos contato com as Escrituras, irmãos, nós vamos crescer. Claro que vai.
A gente vai começar a ler a Bíblia e daqui a pouco, pensa bem, você está lendo lá, não adulterarás, não dirás falso testemunho, tal, e depois você vai e liga a novela, aí você vai ver a mulher planejando um caso com outra, mentindo por causa do outro, aí você vai falar, rapaz, mas peraí, o que eu estou fazendo aqui? Vai dar um conflito na sua cabeça, você vai dizer, meu Deus, como que chegou ao conhecimento disso? Através da palavra. Essa é a verdade. O diabo. Nós falhamos muito quando desprezamos o poder de Satanás. Me permita, Rafael, mas o Rafael já participou dessas coisas. E o Rafael não tem ninguém aqui dentro mais apto para falar do que é o poder de Satanás do que o próprio Rafael, que já esteve lá no meio deles. E muitos de nós desprezamos as astutas ciladas de Satanás. Você acha que quem é que está movimentando e articulando por trás destas coisas que a gente está enfrentando e lutando? Quem que você acha que é? Por que você acha que Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades? Agora você está virando triunfalista? Não estou virando triunfalista. Eu estou querendo que você entenda, é o que Paulo queria que aqueles irmãos entendessem, que abaixo do poder de Deus, sem nenhuma comparação, viu? Satanás é o que tem mais poder abaixo do poder de Deus. Não comparando com... Nem tem como, porque ele é criatura, ele foi criado, mas ele tem poder. E aí eu me assusto quando vejo pastores incentivando cristãos, pisa na cabeça dele, faz isso, faz aquilo. Você não sabe na onde você está entrando. Olha o que tem de pai de santo que já levou uma surra de Satanás, não é não? E as pessoas estão menosprezando o poder do nosso arqui-inimigo. Talvez você nunca tenha visto uma pessoa possessa. A Bíblia conta de alguns que foram querer expulsar demônios e levaram uma surra e disseram, olha, o Deus de Paulo nós conhecemos, Jesus nós sabemos quem é, mas e vocês? De que espírito sois? E mas levou uma surra, chegaram pelado na cidade, passaram vergonha ainda, que o maior prazer de Satanás é envergonhar. Você pode ver que Satanás, ele faz uma panela bem grande, e o que tem de crente que vai entrando na panela de Satanás, achando que ele vai ficar ali, fazendo tudo que ele faz na panela, vai ficar ali. Ele faz a panela, mas não faz a tampa. Não faz a tampa. Uma hora, e se faz a tampa, ele faz daquela tampa que explode, para fazer barulho mesmo. Bum! Aí vem à tona. Esse é o Satanás. Só você olhar para Davi. Olha o que ele fez com Davi. Davi estava lá tocando, expulsava Satanás da alma de Saul. Davi estava bem com Deus. De repente, Davi dá uma marcada lá numa varanda, ele vê uma mulher, não era um outdoor desse, mas era ao vivo. Viu aquele troço lá, se encantou, mandou buscar, traçou, mandou matar para encobrir o negócio. Aí depois vem o profeta lá. E vem sempre com a historinha bonitinha. Vem sempre com a historinha para fazer o caba se sentir o mais justo. Então, Davi, tinha um homem, rapaz, que tinha muitas ovelhinhas. E ele,
Ao invés de usar as suas ovelhinhas, pegou um que só tinha uma ovelhinha. E aí comeu a ovelhinha e depois mandou matar o dono da ovelhinha. O que esse homem merece? Ah, Davi, cheio de justiça, merece a morte. Esse homem é você, Davi. Já pensou? Caiu das pernas. Ó, Davi, para você saber, a partir de hoje, o que você fez às escondidas, o seu filho vai fazer de cima do telhado. E Absalão pega todas as esposas de Davi. Pensa, o filho. Tem coisa que dói mais ainda do que o filho envergonhar o pai. Pegar todas as esposas de Davi, levar para cima e fazer o maior bacanal da história. Lá de cima, para todo mundo ver. Não brinque com Satanás, irmãos. Nós não podemos brincar com esse astuto inimigo da nossa alma. Para vocês terem noção, olha o que é que Judas escreve, falando do arcanjo Miguel, quando teve uma contenda ali no céu com Satanás. Olha o que o arcanjo Miguel, o arcanjo, viu? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Sabe o que isso significa? Que sem o Senhor, irmãos, nós não podemos vencer a guerra que nós estamos metidos. Sem o Senhor na nossa frente, nós não vencemos a carne, nós não vencemos o mundo e muito menos Satanás. Muito menos. Por isso que em alguns momentos, quando somos atribulados, a gente precisa buscar discernimento de Deus para saber se aquilo ali realmente não procede de Satanás e repreender Satanás. Quantas vezes eu estou andando pela rua e às vezes vem pensamento, eu coloco a mão na minha cabeça mesmo e expulso Satanás. Sai daqui, Satanás, em nome de Jesus, porque ele vem para tentar a cabeça da gente, ele vem para inflamar o coração da gente, ele vem para destruir casa, ele vem para destruir a nossa comunhão com Deus. Não brinque, não brinque. Repreenda Satanás, em nome de Jesus, e vença. Efésios 6, 12, 1 Pedro 5, 8, olha o que a Bíblia diz acerca desse bicho. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Amém. 1 Coríntios 1, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Quem é que nos derruba? O pecado. Quem é que nos estimula a pecar? O Espírito Santo? Não, Satanás, a nossa carne. Então, tomemos bastante cuidado. E, por fim, em nosso polo positivo. Nosso polo positivo. Nós fomos chamados para guardar os mandamentos de Deus, para andar em comunhão com Deus. Deus nos chamou para isso. E quem é que pode agir na nossa vida espiritual? O Espírito Santo, o poder de Deus. Mateus capítulo 5, verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Como que nós vamos ser perfeitos? Olhando para nós, para nossa incapacidade. Vamos ser perfeitos
através desse poder que nos energiza. Por isso, irmãos, quando Deus põe a mão sobre a nossa vida, fazendo-nos nascer de novo, significa que Ele começou uma obra em nós. E olha o que acontece. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Percebe que às vezes nos dá uma vontade de orar? Tem dia, rapaz, que dá um negócio assim no coração e dá aquela vontade de orar, e você vai orar, e é aquele momento gostoso. Outro momento dá vontade de ler a Bíblia. É o Espírito Santo fazendo isso. Quantas vezes o Espírito Santo age na nossa vida, sabe de que jeito? Nos impulsionando, dizendo, ó, isso é pecado, não faz, ó, aquilo ali também não é legal, não faz. E o que a gente tende a fazer? Ouve a voz ou não ouve. E as consequências, elas vêm, claro que vêm. Sabe por que vem? Porque Deus começou uma obra em nós, irmãos. Então, entenda que muitos dos nossos castigos é o trabalhar de Deus. Deus castiga? Deus castiga? Você acha que não? Você acha que Ele não castiga? Castiga. Claro que Ele castiga. Se o pai da terra, que é um homem carnal, que ama o filho, castiga, disciplina o filho, você acha que Deus não vai castigar? Claro que Ele vai. Olha o que a Bíblia diz. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Ele não só corrige, mas o que Ele faz? Açoita! Quarta-feira o Paulo passou um filme aqui de um Jesus que a gente não quer conhecer, um Jesus que pega a rei e vira a mesa e desce o chicote. Esse Jesus a gente não quer conhecer. E muitos líderes têm escondido esse Jesus. Mas esse é o Jesus das Escrituras, que ama a vida da gente e por isso que Ele nos açoita. E vai entrar no meio, vai tentar aliviar a barra de quem está sendo açoitado por Deus, para você ver se você não entra no açoite junto. Ah, entra sim. Vai levar umas varadinhas junto? Vai. Não adianta, tem gente que está entrando no açoite, você tem que falar, meu filho, ó, vai aí que eu vou te esperar lá na esquina, tá? Vou te esperar lá, a gente vai junto, a gente caminha junto, mas agora é o seu momento com Deus, precisa passar por isso, é a forma de crescer. Quem aqui nunca foi açoitado? Quem? Quem é filho vai ser açoitado e precisa, a gente precisa disso, claro que precisa. Então, irmãos, o poder de Deus, ele serve para nos aperfeiçoar. E quando o poder de Deus vem para nos aperfeiçoar, ele vem com a seguinte intenção: ou a gente se deixa ser levado por ele, ou ele nos leva à força. Simples assim. Ah, esse Deus eu não quero. Ainda que você não queira, se ele começou... Jonas. É isso aí. Ainda que você não queira, mas se ele começou, meu filho, vai sim. Então nós temos essa opção, ou deixa Deus nos levar, ou então ele vai nos puxar no cabo, na força. A outra, se nós recusarmos a indução do Espírito Santo, nós vamos ser atraídos
por Deus, através do Espírito Santo, pelo castigo. Como é que você veio para Cristo? Como é que Cristo te atraiu, Paulo? É duro. É duro, né? É duro. Eu tinha um Deus. Sabe qual era o meu Deus? Era o meu emprego. Rapaz, aquilo era o meu Deus. Todo final de ano, 15 salários mínimos era o meu salário, e participação de lucros da empresa dava mais ou menos uns 10 salários mínimos. Então, no final do ano, você pegava aquele monte, assim, sabe? Então, tinha emprego melhor do que esse. Aquilo para mim era o meu Deus. Aí, não sei o que acontece, veio uma crise em 2006, 2005, não sei. Era o Fernando Henrique ainda. Aí, numa pancada só, 2.000 funcionários foram mandados embora. E eu fui um dos primeiros. Todo mundo que era solteiro foi mandado embora. Pronto, acabou. Eu entrei em desespero. Aí eu fui atrás do povo que era fraco. Fui alcançado assim. Fui na casa de uma mulher para ler a sorte. E a minha sorte mudou, graças a Deus. Doeu, não precisava ser assim. Não precisava. Ou a gente se deixa, ou ele puxa. Mas graças a Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, tem essa última coisa aqui. Deus não se deterá por nada menos do que o nosso aperfeiçoamento. Esta é a segurança que Paulo queria que os efésios tivessem e que nós tivéssemos. Dani, Marta, Gisele, Cleusa, Fernanda, Vanusa, pegar um pouco de homem, José, Paulo, até Paulo tá louco, nunca vi desse jeito. Paulo, outro Paulo ali. O Deus que começou a boa obra em nós vai nos conduzir, irmãos. Vai nos conduzir, irmãs. Ou a gente se entrega e vai de vento em popa, ou ele manda a tempestade para a gente chamar o comandante para acalmar o mar e para acalmar a tempestade. Vamos orar? Desculpa, eu passei até do horário, agora que eu fui ver. Meu Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, pela vida dos irmãos, das irmãs que aqui estão. Muito obrigado por esse momento que tivemos aqui. Eu peço a Ti, em nome do Seu Filho Jesus, que o Senhor coloque essa firmeza no nosso coração, essa alegria no nosso coração. Tira toda tristeza, todo desânimo, tira tudo aquilo que é veneno de Satanás. Tira todas as setas, os dardos inflamados do maligno que foram plantados em nossa mente, em nosso coração, pelo astuto inimigo, para nos desanimar da caminhada. Arranque isso nessa noite em nome de Jesus e coloque em nós a alegria, a disposição, o desejo, a vontade, a força para continuarmos caminhando com o Senhor, sendo transformados pelo Senhor, servindo ao Senhor com alegria e com determinação. É em nome de Jesus que eu te peço isso. Amém. Amém.